Olha que notícia maravilhosa. Recentemente o Papa Francisco anunciou que vai canonizar o beato Charles de Foucault. Vai canonizar em 2022, no dia 15 de maio. Charles de Foucault tem uma espiritualidade muito profunda, é um santo do nosso tempo, um santo contemporâneo, falecido em 1916, nasceu na França, Estrasburgo, em 1858. Foi órfão aos 6 anos, criado pelo seu avô, um militar, de família muito abastada, tanto que ele tinha um título de visconde. Criado num lar cristão, com os valores cristãos, mas ele acaba se afastando da fé. Na adolescência, vivia de maneira dissoluta, gastava os seus bens, parecia o filho pródigo, os bens do avô, enfim, um playboy do seu tempo. Mas com essa vida militar, ele acaba indo servir o exército e leva a sua amante, uma mulher ali não muito afamada, a Mimi, e consegue burlar ali a lei do exército e leva ela com ele. É um insubordinado, um desobediente, apronta todas no exército ao ponto de ser convidado a se retirar e voltar para a sua terra de origem. Mas uma outra guerra estoura na África e ele tem então sente o chamado de servir com seus irmãos de armas. Larga a Mimi e vai servir lá. Lá ele tem contato com os povos do deserto, particularmente com os muçulmanos que vivem no deserto, com os judeus, e fica fascinado com aquela experiência religiosa deles. E quer então aprender como eles vivem, ao ponto dele aprender hebraico, ao ponto de aprender o árabe, e volta para sua terra com uma inquietude no coração. Se Deus existe, ele quer saber como conhecer a Deus. E quer então, vendo essa experiência religiosa dos judeus e muçulmanos, olhar para o seu passado, para a sua história e conhecer a sua própria fé cristã. Vai para uma paróquia, lá ele encontra o padre e disse que quer falar com ele. O padre fala: eu também quero falar com você, mas vem aqui. E chama ele para o confessionário, ele faz uma confissão, ele é catequizado dia a dia por esse padre, o padre Velim, vai para a missa todas as manhãs, faz as leituras e começa a sentir um grande desejo, mais e mais de Deus. Se Deus existe, eu quero ser todo dele. Faz uma viagem à Terra Santa e isso vai ser ainda mais um divisor de águas. A ponto dele então se consagrar na ordem dos trapistas, porque ele queria ser todo de Deus. E veja que trapistas é uma congregação bem rigorosa, Mas ele achava que não era ainda o suficiente, queria mais. Vai para outra congregação e ainda quer mais, ao ponto dele finalmente ir para a região do Marrocos e lá ele vive uma vida eremítica. Até que uma madre superiora que dava ali abrigo a ele numa casinha bem pobre, ele era o pobre entre os pobres, aliás, era o mais pobre entre os pobres. Disse que na sua casa, no seu quarto, era apenas uma esteira onde ele dormia lá no chão, um banco e uma mesa. E aquela madre superiora então orienta, sugere que ele se ordene sacerdote, já que ele também havia cursado teologia. Ele reluta, dizendo que não era digno daquilo, mas ele acaba sendo convencido, vira sacerdote. E ele empreende sua vida de oração, mística e o trabalho com os pobres, de construir asilos, hospitais, de atender crianças, idosos, doentes, recebendo todos, indistintamente de religião, de profissão, de realidade social e assim por diante. Já em vida, tinha uma fama de grande orante, de grande santo, de grande místico. E claro, também despertando inveja e ciúmes de muita gente. Até que um dia, abrindo ali as portas do mosteiro em que ele estava, alguns saqueadores invadem e ele recebe então um tiro fatal que vai vitimá-lo em 1916. E eles entram naquele mosteiro para saquear o tesouro de que o frei, o irmão Charles de Foucault tanto falava nas suas pregações. Ele dizia que tem um tesouro, que tem um tesouro. Os assaltantes, os saqueadores, não entenderam que o tesouro de que ele falava era Nosso Senhor, era Jesus na Eucaristia. E para saquear o tesouro lá no mosteiro, acabaram assassinando Charles de Foucault. Então agora, no dia 15 de maio de 2022, teremos mais um santo para a Igreja. E junto com Charles de Foucault, outros 6 beatos também serão canonizados. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Charles de Foucault não foi em livro, não foi em pregação, mas foi numa música da nossa querida irmã da comunidade Shalom, a Sueli Façanha, em que ela canta, em que ela musica uma letra dele, da famosa e conhecida e bela Oração do Abandono. Vale a pena que você conhecer, ler, meditar e orar com essa canção e com a oração do beato e já logo Santo Charles de Foucault.